Saudação a todos. Vamos iniciar mais um vídeo para concluirmos a estruturação da Bíblia Sagrada. Vamos dar início falando da revelação da Palavra de Deus no Novo Testamento e também falando da parte histórica do livro em si. Primeiro eu vou falar da parte, vamos dizer, revelada. Indo lá para Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, o Novo Testamento, agora Deus fala com o seu povo através de seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando nós lemos lá em Lucas 6, 46, vai dizer assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que o evangelho que ele ensinou para nós é o alicerce que nós temos que lançar sobre a rocha, que é Cristo, e edificar a nossa casa. Mas para quem não obedece, quem não pratica, ele não lançou os alicerces. Ele está construído sobre a areia, sobre a terra. Em João 12, 46, diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então, os ensinamentos de Cristo veio direto do coração do Pai. Quando nós não obedecemos o Evangelho de Cristo, nós não estamos obedecendo a Deus. O ensinamento dele, a doutrina dele, vem direto do Pai. João 7,16. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E esse é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a doutrina de Cristo é a doutrina do Pai. E ele ensinou os seus apóstolos e mandou os apóstolos ir pelo mundo inteiro. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18, diz assim: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, os apóstolos de Cristo agora recebeu essa grande comissão de ir pelo mundo inteiro pregar o evangelho de Cristo, a verdade de Deus. E mais para frente, nós vamos ter o apóstolo Paulo, que já estava profetizado lá em Isaías 49. Isaías 42 fala do servo, que é Cristo, mas Isaías 49 fala do apóstolo Paulo. Ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde a entranha da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e como a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, e Israel é aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, em vão tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre, para eu ser seu servo, que eu lhe torne a trazer a Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que seja o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios e para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Essa profecia do profeta Isaías concernente ao apóstolo Paulo, nós podemos ver esse cumprimento lá no livro de Atos 13:44. Atos 13:44, diz assim: E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Oh, glória! Então, o apóstolo Paulo é o apóstolo do gentil. Foi separado desde o ventre da mãe, como está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprove o Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou por sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, eu não consultei carne e sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim já eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Então, o evangelho revelado de Deus, agora para o apóstolo Paulo, é o evangelho da verdade. Quem vem trazendo um outro evangelho diferente, seja anátema. Nós podemos ver também o encontro do apóstolo Paulo com Cristo em Atos 26, 14. Atos 26, 14 diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto,
como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, que a quem agora eu te envio, para lhes abrir os olhos, das trevas converter-os à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Oh, glória! Ainda no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, Deus diz assim: diz-lhe, porém, o Senhor: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então o apóstolo Paulo, ele foi separado desde o ventre da mãe para ser o apóstolo dos gentios e também para pregar aos filhos de Israel. Por isso ele escreve o livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus. No 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra lisonjeia, nem houve um pretexto de avareza, e Deus é testemunha. Versículo 11. Assim como bem sabeis que de modo que vos exortamos e consolamos a cada um de vós, como o Pai consola os seus filhos, para que vos conduzisse dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, recebeste não como palavra de homens, mas como segundo ela é na verdade, como a palavra de Deus. O evangelho foi confiado aos apóstolos. Deus deu para eles o evangelho, revelou para eles e mandou eles escrever, que é o Novo Testamento que nós temos. Com exceção de Marcos e Lucas, que também fazia parte do ministério apostólico, todos eram apóstolos, com exceção desses dois. Então, os apóstolos de Cristo receberam o evangelho. O apóstolo Paulo recebeu o evangelho da graça de Deus e os demais apóstolos receberam o evangelho do reino de Deus, que é um só evangelho. 1 Coríntios 15, 1 e 2 diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que eu já vos tenho anunciado, a qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se a retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ou seja, nós temos que reter o evangelho como ele nos foi anunciado, como está na palavra de Deus, e ter perseverança, permanecer nele. Esse é o evangelho da salvação. Vamos ler o que diz lá em Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17 diz assim: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E a resposta está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 ao 10, que diz assim: e se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulações aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos de seu poder, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, os que desobedecem o evangelho de Deus, infelizmente, é perdição eterna. Infelizmente. Agora nós vamos entrar na parte mais histórica, ou seja, o grego, a partir do Império de Alexandre o Grande,
passou a ser a língua internacional e oficial dos povos. Até então, o aramaico era a língua internacional, mas a partir do ano 300 a.C., o grego passou a ser a língua internacional. E em 285 a.C., os judeus traduziram para o grego a Taná, a Bíblia hebraica, que é chamada de Septuaginta. Isso foi a pedido do rei Ptolomeu II, na cidade de Alexandria. Beleza. No ano 400 da nossa era, o grego deixou de ser a língua internacional e o latim passou a ser a língua internacional dos povos e passou a ser a língua oficial da igreja. Agora não mais o grego, mas o latim. E o imperador Teodósio, ele pediu a Jerônimo para traduzir a Bíblia para o latim, que é a Vulgata Latina, que foi traduzida por volta do ano 400, mais precisamente em 405 ela foi traduzida. Nessa época, João Crisóstomo, que era amigo de Jerônimo, falou com ele para colocar o título, a palavra Bíblia. A palavra Bíblia sagrada. A palavra Bíblia é o plural de biblion, quer dizer livro, e Bíblia é livros. Está em João 21, 25, Apocalipse 20, 12, vai estar lá. E abriu-se os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. Então, as palavras livros é Bíblia em grego. E como Bíblia é um conjunto de livros, que é o plural de livro, que é biblion, então, é os livros sagrados que escreveram as palavras de Deus. Então, ficou Bíblia Sagrada, ou seja, um conjunto de livros sagrados. Ficou para toda a Bíblia, tanto para o Novo como para o Antigo Testamento, em um só livro. Então, o conjunto de livros da escritura hebraica do Antigo Testamento, a Taná, e o conjunto de livros da escritura grega do Novo Testamento, a Brit Hadashah, formou um só livro, que é a Bíblia Sagrada. Beleza. A princípio, a Bíblia não tinha nem capítulos nem versículos. Em 1226, Stephen Langton, bispo de Londres, dividiu a Bíblia em 1189 capítulos numerados. Como é que foi essa história? A história foi assim. O reitor da Universidade de Paris convidou o bispo, deixa eu ler o nome dele de novo aqui, que eu sempre esqueço, Stephen Langton, para dar aula de teologia na universidade. E quando ele foi dar aula, cada um com a sua Bíblia, estava os textos, uns com números, outros com letra, e não batia. Ficou uma confusão só. Então ele teve uma ideia de copiar uma Bíblia e colocar os capítulos de cada livro. No livro de Gênesis, ele colocou 50 capítulos. Em Êxodo, ele colocou 40 capítulos. Em Levítico, ele colocou 27 capítulos. Em Números, ele colocou 36 capítulos. Em Deuteronômio, ele colocou 34 capítulos. Em Josué, ele colocou 24 capítulos. Em Juízes, ele colocou 21 capítulos. Em Ruth, ele colocou 4 capítulos. Em 1 Samuel, ele colocou 31 capítulos. Em 2 Samuel, 24 capítulos. Em 1 Reis, 22 capítulos. Em 2 Reis, 25 capítulos. Em 1 Crônicas, ele colocou 29 capítulos. Em 2 Crônicas, ele colocou 36 capítulos. Em Esdras, ele colocou 10 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Esther, 10 capítulos. No livro de Jó, ele colocou 42 capítulos. No Salmo, 150 capítulos, ou 150 salmos. Provérbio, ele colocou 31 capítulos. Eclesiastes, ele colocou 12 capítulos. Cantares de Salomão, ele colocou 8 capítulos. No livro dos profetas, começando com Isaías, ele colocou 66 capítulos. Jeremias, 52 capítulos. Lamentação de Jeremias, 5 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Daniel, 12 capítulos.
Oséia colocou 14 capítulos. Joel, 3 capítulos. Amós, ele colocou 9 capítulos. Obadias, ele colocou um só capítulo. Jonas, ele colocou 4 capítulos. Miqueias, ele colocou 7 capítulos. Naum, ele colocou 3 capítulos. Abacuque, ele colocou 3 capítulos também. Sofonia também colocou 3 capítulos. Ageu colocou 2 capítulos. Zacarias colocou 14 capítulos. Malaquias ele colocou 4 capítulos, totalizando 929 capítulos das escrituras hebraicas do Antigo Testamento. Mas não parou, continuou no Novo. Em Mateus ele colocou 28 capítulos. Em Marcos ele colocou 16 capítulos. Em Lucas ele colocou 24 capítulos. Em João ele colocou 21 capítulos. Em Atos dos Apóstolos ele colocou 28 capítulos. Em Romanos ele colocou 16 capítulos. Em 1 Coríntios ele colocou 16 capítulos. Em 2 Coríntios ele colocou 13 capítulos. Em Gálatas ele colocou 6 capítulos. Em Efésios ele colocou 6 capítulos. Em Filipenses ele colocou 4 capítulos. Em Colossenses ele colocou 4 capítulos. Em 1 Tessalonicenses ele colocou 5 capítulos. Em 2 Tessalonicenses ele colocou 3 capítulos. Em 1 Timóteo ele colocou 6 capítulos. Em 2 Timóteo ele colocou 4 capítulos. Em Tito ele colocou 3 capítulos. Em Filemão ele colocou 1 capítulo. Na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus ele colocou 13 capítulos. Em Tiago ele colocou 5 capítulos. Em 1 Pedro ele colocou 5 capítulos. Em 2 Pedro ele colocou 3 capítulos. Em 1 carta de João ele colocou 5 capítulos. 2 João ele colocou 1 capítulo. 3 João colocou 1 capítulo. A carta de Judas ele colocou 1 capítulo. E o Apocalipse de João ele colocou 22 capítulos, totalizando 260 capítulos das escrituras gregas do Novo Testamento. Juntando com as hebraicas, deu 1189 capítulos. E assim, o Stephen criou a Bíblia com capítulos numerados no ano de 1226. Mas a história não para aí. Em 1525, Jacob Ben Haim dividiu a Taná. A Taná é a Bíblia hebraica. Em 23.214 versículos numerados. Ele já tinha um capítulo, agora ele criou os versículos. Então, o Jacob Ben Haim criou os versículos em 1525, na Bíblia hebraica, lá em Jerusalém. Quando foi em 1551, o impressor francês, chamado Robert Etienne, ele dividiu o Novo Testamento em 7.959 capítulos e também dividiu o Antigo nos 23.214 versículos. E assim, Robert Etienne dividiu a Bíblia em versículos em 1551, porque já tinha os capítulos. Logo, ele lançou a Bíblia de Genebra com capítulos e versículos em 1560. Então, a partir de 1560, nós já passamos a ter a Bíblia impressa, a Bíblia de Genebra, com capítulos e versículos. E de lá para cá, nós fomos tendo a Bíblia agora com capítulos e versículos. Bem, eu vou falar aqui o seguinte, nós temos aqui a Bíblia hebraica Septuaginta, ela é a base da tradução da Bíblia para o Antigo Testamento. Temos aqui o Novo Testamento grego de Nestrelland, que é a base da tradução do Novo Testamento das Bíblias ecléticas. Por exemplo, essa Bíblia aqui, ela é revista corrigida, é essa aqui. A Bíblia de Jerusalém também é essa aqui. Já a CF, que também é João Ferreira de Almeida, já é de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele pegou documentos grego do século XII, XIII e escreveu o Novo Testamento em grego, que foi a base
dos reformadores. Em 1633, os irmãos Boaventura e Abraão Alzevir imprimiu a obra de Erasmo, ou seja, imprimiu o Novo Testamento, que não era impresso, e aí ficou a base da tradução da ACF, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. E assim nós temos todo esse contexto dentro do Novo Testamento, como ela foi formada e o que ela se trata. Ela se trata da palavra de Deus, ela é a verdade. Quem não obedecer, não andar de acordo com o Evangelho de Deus, infelizmente é perdição eterna. Então eu fico por aqui. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o like. Se deu like, se inscreva no canal, porque o canal